lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é importante. Então, transparência. Diálogo é como eu sempre me guiei, vale para a política, mas vale para todas as áreas. Se você não tem capacidade de conversar com o seu concorrente, seja ele uma empresa que concorre com você, seja ele o político que está do outro lado da mesa, seja ele quem for, se você não consegue sentar e conversar, eu tenho dificuldades de acreditar que você vai muito longe. Talvez você consiga, né, fazer criar o seu espacinho, mas você vê os grandes conglomerados do mundo, são empresas que fazem M&A, que compram as pequenas, que agregam, que fazem fusões, são essas que vão ganhando escala, tomando mercado, crescendo. E dentro da política não é diferente, ninguém é eleito prefeito, governador, sem conseguir fazer uma boa aliança. Eu não estou falando aqui de aliança com o Centrão, que aí é exatamente a página que a gente quer virar. Só que mesmo os bons políticos precisam se unir de diferentes opiniões. Se nós não somos capazes de criar uma aliança, não devemos criar uma aliança ruim, que é o que eu acredito, a gente tem que virar essa página ruim na política brasileira, mas eu tenho que ser capaz de conversar, então, se eu não vou conversar com os bandidos, eu vou conversar com as pessoas de bem, de diferentes ideologias. Eu sou um cara liberal, de centro-direita, mas eu quero conversar com alguém de direita que seja honesto, alguém de centro-esquerda, de esquerda que seja honesto. E aí sentar e criar um bom diálogo em cima de valores, propostas, ideias. Exatamente, né? Quando eu abri o canal, o primeiro dia, eu falei justamente sobre isso. Quando a gente tivesse a oportunidade de ter diálogos políticos, a gente seria imparcial no sentido de polarização, né? Para que não essa polarização, ela não faz bem quando você chega a um estágio que atrapalha ou não há diálogo. E exatamente por aí o caminho. Claro que você tem a sua posição, as pessoas têm a sua posição como figura política, como agente político, agente público, no sentido efetivo da coisa, mas o diálogo tem que haver, porque senão você está derrotando, na verdade, derrubando por vezes as instituições, né? Então, valorizar as instituições. A gente não pode perder esse foco de valorizar as instituições e trazer realmente para o diálogo, né? Seja a esquerda, seja a direita, seja o centro, mas gerar um objetivo comum, que é trazer o resultado esperado que a população anseia, aqueles eleitores que votaram em você, ou a população em toda, que mesmo que não tenha votado, mas que é o principal ali, né? Vamos dizer assim, personagem dessa história, né? Porque se não fosse pelo povo, não haveria nem eleição. Então, num regime democrático, né? Isso aí não tem jeito. Mas legal, muito legal essa tua visão de diálogo. Muitas vezes, é claro que vai haver conflitos, né? E hoje deve haver. E hoje, como você falou de empresas, você tem essa visão de iniciativa privada, uma característica de maior valor em um profissional que vai ser contratado é a capacidade de gerir conflitos, né? Que é a gestão de conflitos, né? Eu tenho curso em gestão de conflitos, é justamente isso aí que é difícil hoje, porque as pessoas hoje elas estão muito fechadas ao diálogo, onde seria muito mais fácil, né, se você conseguisse aumentar esse diálogo e chegar a um denominador comum em função de um resultado. Não para mostrar para inglês ver, porque muita gente faz para inglês ver, né? Esse termo que a gente entende aí o que é, mas sendo uma realidade da política, né? Que a gente torce por essa política, né? Que não é aí o foco da velha política. Falando de coisas novas, o que você tem para falar da cidade do Rio de Janeiro em termos de sustentabilidade, né? Que é um termo muito atual, necessário. Há uma agenda da ONU aí em 2030 que realmente
tem 17, se eu não me engano, itens que são aí fundamentais para que as cidades se modernizem, se adequem às novas tendências. E você pegou um período da cidade onde a cidade vinha, não vou dizer causa aí, mas em uma sequência que tá meio estranha. Eu sei que vai entrar bastante recurso aí com a venda da SEDAI, mas ainda falta muito que a gente entende que tem que ser feito, né, para que você se adeque. Que você pensa? Como é que está esse clima, né, de sustentabilidade com os colegas aí, vereadores? Desses 200 aqui, eu sei que provavelmente já tem muita coisa trabalhada nesse sentido, mas quais seriam os principais assim, projetos que vocês já estão desenvolvendo nesse sentido? Perfeito. Wellington, com relação a esse ponto da sustentabilidade, queria lembrar a todos que nos acompanham, nós associamos ele muito diretamente ao meio ambiente e certamente é um dos principais pilares da sustentabilidade, mas ela tem outros. A gente pode falar de mobilidade, de desenvolvimento econômico, desde que ele é orientado pela sustentabilidade. O termo aí que eu queria usar era desenvolvimento sustentável, né? Isso aí, isso que eu quero. Não, perfeito. E é importante isso, porque muitas vezes as pessoas falam de sustentabilidade e associam diretamente ao meio ambiente, que, insisto, é um pilar fundamental da sustentabilidade, mas tem outros campos que são guiados, orientados pelo princípio da sustentabilidade. Por exemplo, do ponto de vista econômico, quando Macaé, por exemplo, que é a indústria do petróleo e gás, né, aquilo chega, fica 10 anos, e aí aquela empresa, aquela indústria sai e ficam dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas desempregadas, aquilo não foi um desenvolvimento econômico sustentável, porque no longo prazo, no passar dos anos, ele não se sustenta. Perfeito. Então, perfeito. Isso vale para urbanismo, por exemplo, a gente fala de, vamos, como foi um programa do governo federal na época do PT, o Minha Casa Minha Vida, que eles apostaram muito, vamos criar grandes conjuntos habitacionais, normalmente em zonas periféricas da cidade, e vamos colocar as pessoas para morarem lá. Mas não tem comércio, não tem emprego, não tem mobilidade, não tem transporte de massa, enfim, falta tudo de infraestrutura. Não é uma moradia sustentável, porque as pessoas não vão querer ficar ali. A gente não precisa ir para outro município, não. A gente pode falar aí, eu sei que você tem abordado muito o centro do Rio, e assim, inúmeras empresas saíram do centro do Rio, inúmeras empresas fecharam as portas nas crises, não só da pandemia, antes da pandemia, né? A gente tem um número incrível aí de CNPJs ou inativos, ou suspensos, ou baixados mesmo. A gente tem ali na Avenida Rio Branco alguns polos de informática. Eu trabalhei como representante comercial, ainda tem alguns negócios em termos de representação comercial, e a gente vê a quantidade de empresas que fecharam e realmente gerando aí um desemprego muito grande, né, na nossa cidade, né, devido a tudo que aconteceu no nosso estado, né, e a nossa cidade é uma das que realmente sofreram bastante nesse ponto. Perfeito, concordo contigo e gênero no grau. Né? Não, e aí só para trazer o que nós estamos discutindo, poderia aqui citar dezenas de projetos, mas eu vou focar no principal, que é o plano diretor. Ele é revisto de 10 anos, está previsto na Constituição, e é ele que orienta todo o desenvolvimento de uma cidade na década seguinte. Então nós vamos debatê-lo agora, no segundo semestre, e aí nele falamos de mobilidade, de urbanismo, de vários pontos da cidade, sempre guiados, porque é um pilar na sustentabilidade, né? Como o Rio de Janeiro se sustenta, funciona ao longo da próxima década. Então, o grande projeto que nós temos aí para discutir nesse segundo semestre, vai ser um prazer poder contar com todos que queiram colaborar, é o plano diretor, atualização do plano diretor de 2021. Você tem alguma prévia aí do que tem aí de mais, vamos dizer assim, mais discutido, né, já nos bastidores aí da Câmara, em relação a algum assunto específico, arquitetura, enfim, qual que você acredita que seja aí o mais importante de todos?
Eu acho que o grande ponto que esse plano diretor traz diferente é uma inflexão. Normalmente o plano diretor ele é como nós vamos dirigir, perdão, da palavra diretor, né? Como nós vamos dirigir a expansão da cidade, basicamente para onde e como a cidade vai. E nesse momento a gente tem uma inflexão, que é como a cidade volta. Então, o que nós, olhando para o último plano diretor de 2011, o resultado da última década, a cidade ela se expandiu muito, invadindo zonas ambientais, reservas florestais. O Rio de Janeiro se tornou a cidade com o maior engarrafamento do Brasil, superando São Paulo, porque colocamos as pessoas para morar longe de onde elas trabalham, não havia com pouco saneamento, mobilidade. Exatamente. Então, hoje, a grande discussão que nós temos nesse plano diretor não é como nós planejamos a expansão da cidade, mas sim como nós conseguimos fazer com que a cidade volte às suas origens, aos seus bairros centrais, que hoje estão com vacância muito grande. O centro tem muitos prédios abandonados, São Cristóvão, Benfica, toda essa zona norte mais próxima, né, colada ao centro, que a gente vem chamando na Câmara, e o secretário Fajardo de Urbanismo também vem chamando supercentro. Então, sim, como a gente atrai de volta as pessoas ao supercentro do Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. E aí não há aquilo, né? Se você tem essa visão de reestruturar, né, por região, por bairro, você diminui esse timer de deslocamento do trabalhador, da massa, num todo, e aí os bairros não têm essa visão só de bairros dormitórios. Perfeito. E em relação à própria economia local, né? Você desenvolve a economia local, gerando oportunidades locais. Então, essa visão aí ela é fundamental realmente para que a cidade retome. É o que você falou, porque, claro que pós-pandemia, a gente acredita que nunca mais vai ser a mesma coisa, entre aspas. Eu acho que ano que vem, assim, posso te afirmar que muita coisa vai mudar, já mudou, mas os engarrafamentos vão voltar, enfim, conforme esse aquecimento ir retomando, se houver realmente investimentos que estão previstos, aí é aquilo, se tivesse no ritmo que estava, seria um caos, né? Sim, exatamente isso. Exato. Perfeito, perfeito. Em termos hoje de sustentabilidade, a gente fecha aí legal a informação. A grande bola da vez é o plano diretor, né? É o plano diretor. Tem ainda algumas situações de plano de urbanização, tipo, uma área que eu estou sempre, que é Guaratiba, ainda não tem algo tão definido, teve vargens, né, que são áreas ainda de grandes áreas de vegetação, de reservas, né? Então, assim, como você falou, tem muita coisa que está acontecendo em termos de ali áreas de proteção que são, né, ocupadas, né? A gente tem a Rocinha, que é um grande, né, problema ali ainda para ser desenvolvido, o Rio das Pedras, a situação da milícia. Sim. Tem muita coisa realmente, assim, eu sei que vocês têm que ter muita disposição, porque não é nada fácil, né? É uma cidade muito complexa, é uma metrópole no sentido efetivo da coisa, com características muito diferentes das outras cidades. Eu já viajei bastante pelo Brasil, conheço muitas cidades, mas assim, o Rio de Janeiro, conversando com muitos amigos, realmente ela é sui generis, né? Não tem... Total. Sobretudo pela geografia inicial que a gente olha, uma cidade intrincada entre o mar e a montanha, são várias colinas, e elas, além de deixarem com que o Rio de Janeiro seja meio que uma faixa, né, litorânea apertada, além disso, você precisa cruzar a cidade com túneis, metrô é mais caro de construir porque passa em areal, são muitas lagoas, então o Rio de Janeiro é muito lacunar, depende de muito aterro para poder se desenvolver, uma cidade que é uma obra de Deus ter dado certo. E aí eu vou discordar de quem diz que o Rio de Janeiro deu errado, uma cidade com 7 milhões de habitantes, segunda em PIB econômico do Brasil, por muito, relevância histórica, cultural, já foi capital de um império, capital da Europa, que na época Portugal
colocou sua capital no Rio de Janeiro, então a nossa tradição aí é mundial e não existe marca mais importante no mundo vindo do Brasil. E até 1960 era a capital da República, então quer dizer, exatamente. Né? Brasília nasce em 60, então a gente realmente entende que é muito complexo, né? Então tem uma herança aí, e aquilo, por ser uma cidade turística, né, a gente vê aí, encontra realmente até mesmo muita gente que tem imóvel aqui de investimento, imóvel que vem final de semana, de fora, enfim, na Barra, na Zona Sul. Então é uma cidade muito complexa realmente. A gente são vários Rios de Janeiro dentro dela só, dentro da cidade maravilhosa. Sim, muitos rios, muitos. Mas nosso trabalho é integrá-los para que eles funcionem harmonicamente e todas as áreas sejam igualmente tratadas. Muito legal. Uma área que você também milita bem é na área da educação. A gente vê a sua preocupação com creche, justamente para gerar uma qualidade de vida, né? Eu sou pai de um menino de 4 anos, então a gente entende isso. Nesse período de pandemia, como é complicado aí, realmente por conta de que você ter que gerir tua vida profissional, e ali muitos estão em casa, né? Enfim, as coisas estão começando a retomar, mas ainda de uma forma híbrida. Quando acontece um problema de uma criança ter o problema do Covid, aí para tudo e retoma, né? Aí tem que esperar aquele períodozinho ali para liberar em sala, enfim, não é fácil. Falar que é fácil ainda não é, né? Agora, com o aumento da vacinação, ainda vai levar aí ainda um tempinho para uma certa normalidade, né? Mas isso é fundamental aí, essa tua preocupação. Hoje, você acredita que no orçamento do próximo ano, esses números, né, que muitas creches tiveram devido ao problema financeiro da prefeitura, né, tiveram repasses suspensos, atrasados, enfim. Então, fica muito difícil também para quem é um empreendedor, de certa forma, desse setor, porque tem algumas que são creches confessionais, são creches que são instituições filantrópicas, né? Você acredita que essa normalidade, pelo que você tem visto, acompanhado e fiscalizado, porque o papel do vereador é fiscalizar, e sempre quando você faz uma fiscalização das ações da prefeitura, eu sempre procuro te dar parabéns nas redes sociais, porque isso não é um marketing. Acho que assim, tem que deixar bem claro que a gente entende que não é um marketing que você está fazendo, é o que deveria ser feito. Né? Só que, infelizmente, aí leva-se para o lado político da coisa, e aí o governo e a oposição. Então não tem, né, meio termo. Não estou nem criticando os colegas, porque nas oportunidades vou convidar alguns aqui também, mas realmente essa visão aí. Você acredita que ano que vem esses números do investimento, com essas entradas de recurso, até mesmo da venda da SEDAI, porque se espera aí em torno de 5 bilhões, 700 milhões, né, é um valor considerável, né, para a cidade. Não sei se o número está exato ou está próximo. Próximo, mas é basicamente isso mesmo, ainda está em fase final de cálculo, mas é na casa desse valor, sim, que o Rio de Janeiro vai receber, cidade, Rio de Janeiro capital, o governo do estado ainda mais. Então, o governo divulgou agora, final da semana passada, inicialmente seu PPA, que é o Plano Plurianual, no qual ele divulga suas metas de investimento para os 4 anos seguintes. E nós vimos lá a questão das creches como prioridade, vamos em breve. O PPA também é enviado à Câmara e também discutido junto aos vereadores. Então, lá nós vamos mexer, eu vou poder me inteirar mais sobre, mas me parece sim que há uma preocupação grande do governo com relação às creches, e eu sou muito atuante nessa pauta. Sim, tem restos a pagar, a serem pagos das creches conveniadas, que eu acho que até agora tem sido o grande erro do governo não priorizar isso.
São creches, como você bem pontuou, muitas delas confessionais, tocadas pelo terceiro setor, que quer ajudar as comunidades, e o governo colocou na vala comum dos restos a pagar, e aí não paga, e essas creches estão sofrendo muito. Então nós temos que discutir, independentemente se for pelo modelo de creche conveniada, pelo modelo da própria prefeitura, podemos discutir os modelos. O que não pode é continuarmos com uma fila de 35 a 40 mil crianças fora da creche. Essa fila precisa andar. Nosso tempo vai acabar. Eu queria, assim, é bem curtinho mesmo, mas assim, a gente fez um apanhadão de tudo um pouco, né, do que foi feito aí. Mas queria que você deixasse uma consideração final para o jovem, para o empreendedor, para quem está buscando uma recolocação, né, em relação à cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, Ayrton. Queria, na verdade, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu estou lendo há alguns dias já um livro sobre Carlos Lacerda, e ele passa muito, né? Foi governador do estado da Guanabara, um dos principais líderes políticos da história da nossa cidade, e ele fala muito sobre essa construção do Rio de Janeiro, que atraiu pessoas do Brasil todo, do mundo todo, que vieram aqui em busca de uma oportunidade, em busca de reconstruir a sua vida, ou de construir aqui uma família. E aí temos portugueses, sírios, libaneses, muitos nordestinos, né? A nossa tradição, nossa feira de tradição, ali São Cristóvão, mostra isso, a CADEG mostra a força de Portugal. Então, Rio de Janeiro é uma cidade que sempre acolheu todo o Brasil, todo o mundo, e sempre estará à disposição do Brasil. Eu tenho certeza que você, carioca, está passando por um momento difícil. Lembre que a nossa cidade já passou por vários momentos difíceis, já foi invadida, já deixou de ser capital, já foi palco das maiores brigas, mas segue aí, linda, maravilhosa, com todas as dificuldades, mas ano após ano, gerando oportunidade e tentando ser o melhor. Então, acho que o nosso papel aqui também é o de tentar nosso melhor e fazer jus ao Rio de Janeiro, a cidade que a gente mora, com muito orgulho, com muito carinho. Maravilha, Pedro. Obrigado você, tá, pela companhia aqui no Que Digam Que Pense Que Falem. Seja sempre muito bem-vindo, tá? As portas estão abertas aí para você, e realmente te agradeço aí pelo ter aceito o convite, ter conseguido explanar, né, para o carioca e para o Brasil aí, para todos os acessos da internet, dos internautas, um pouco do teu trabalho. Nada, sempre um prazer, sempre à disposição, Ayrton. Parabéns pelo canal, pelo trabalho. Muito obrigado. Abraço, Pedro. Tudo de bom. Bom trabalho. Tchau. Um abraço você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Balanceio, meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com